Que o Senhor possa dar a vitória a todos vocês, que o Senhor possa resplandecer a sua luz e o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque se nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, ele vai dar direção para nós. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Nós temos que ser fortalecidos pela palavra de Deus, alicerçados na rocha, porque a tempestade vem, as lutas vêm, o deserto vem, o choro vem, mas nós vamos estar sustentados em Deus. Nós vamos estar sustentados na palavra de Deus e vamos permanecer. Né? Durar uma noite, mas a alegria virá uma manhã. Sempre buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, que nós possamos buscar a Deus de todo o coração, que nós possamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que nós possamos, aleluia, Jesus, confiar em Deus, porque dele vem o nosso socorro, né? Do Senhor vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Às vezes você quer socorro de pessoas e as pessoas não te dão atenção. 21 diz assim: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nosso socorro vem do Senhor. E que esse Senhor possa te socorrer nesse momento. Que esse Senhor, o nosso Deus, possa socorrer a tua família, socorrer as tuas finanças, a tua saúde, amém? Porque o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal e de toda a tua saída, guardará a tua estrada e a tua saída, desde agora para sempre. A palavra de Deus é nossa fortaleza, você sabia? Através da palavra de Deus nós somos fortalecidos, nós somos firmados em Cristo Jesus. Não adianta eu ter uma vida de oração se eu não tenho uma vida de palavra de Deus, se eu não tenho uma vida de prática da palavra de Deus. Então, para mim, ser fortalecida, eu preciso da palavra de Deus, oração e palavra de Deus. Porque pelas minhas forças mesmo, eu não vou conseguir nada. Você tem uma vida de oração, de jejum, ali se consagrando, né, orando, intercedendo para a vida ser abençoada, para mim ser abençoada. E quando pensa que não, você vem uma notícia assim que te abala, né? Aí você, se não fosse estar ali cessado na rocha, garanto para vocês que eu desistiria, que eu não estaria aqui. Mas sempre vai vir uma luta, né, para a gente desacreditar nas promessas, para a gente parar. E então nós não podemos parar. E nós, na nossa fraqueza, como você disse, Deus aperfeiçoou o poder dele. Quando nós nos sentimos fracos, aí nós reconhecemos que precisamos de Deus, da força dele, né, da dependência dele. Nós somos dependentes de Deus, mas eu preciso estar alicerçada na palavra de Deus. Você tem um dom, né, que você disse. Você deve ter mais de um dom, mas não é porque você tem um dom que você está fraca. O dom não nos enfraquece, pelo contrário, o dom ele é uma arma de trabalho, vamos dizer, é um instrumento de trabalho, né? Por exemplo, o dom da palavra é instrumento de trabalho, o dom da visão, o dom do louvor, então tudo é para a obra de Deus, né? Para nós servirmos a Deus com os talentos, né, que Ele nos deu. Então, minha querida, não é por causa que você tem esse dom que você se sente fraca, ao contrário, o dom é para nos fortalecer e mostrar que Deus é conosco, né? Que Deus é conosco. Então, que você possa se fortalecer na palavra, medita na palavra,
examina as escrituras, busca a palavra, procura praticar a palavra, coloca ela no teu coração e coloca ela na tua mente, né? Em Efésios 6:10 fala, né? A palavra de Deus é nossas armaduras que precisamos. Então, ela é nossa proteção para o coração, ela é nossa proteção para a mente, ela é a nossa proteção para os pés, né? E ela é a nossa espada, é a espada do Espírito Santo contra o reino das trevas, né? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que Deus possa visitar você e a sua família e dar a vitória, amém? Que Deus possa, nesse momento, visitar os enfermos, aqueles que estão desempregados. Que Deus possa, nesse momento, visitar aqueles que estão no cárcere. Que Deus possa visitar aqueles que estão afastados do caminho, né? Que Deus possa dar a vitória a você nessa manhã, nessa madrugada. Que Deus venha te renovar, venha avivar a tua vida, venha aumentar a tua fé, que a palavra de Deus possa te fortalecer, que a palavra de Deus venha te alegrar, venha te dar ânimo, né? Que a palavra de Deus venha te dar esse renovo na palavra. Amém? Que está em 1 Samuel, capítulo 24, no versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Esse capítulo aqui fala de Davi e de Saul. E aqui diz assim: E disse aos seus homens: O Senhor me guarde do que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou, saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. Então, olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos à palavra dos homens, que dizem: Eis que Davi procura o seu mal? Eis que este dia os teus olhos virão que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do manto, não te matei. Entende e vê que não há na minha mão nenhum mal, nem rebeldia alguma, e que não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel, a quem está perseguido, há um cão morto, há uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá, advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Interessante aqui essa história, né? Essa passagem de Davi e de Saul. Nós sabemos que Davi foi escolhido por Deus. Foi escolhido por Deus para quê? Para ser rei, para ficar no lugar de Saul. Então, por causa disso, Saul começou a ser inimigo de Davi. Saul começou a ter inveja de Davi. Saul teve inveja de Davi porque ele foi o escolhido por Deus para ser o rei. Então aqui Saul começou a perseguir Davi, a ficar contra Davi. No início, Saul estava a favor de Davi quando Davi foi usado para derrubar o gigante. Quando Davi ali derrubou aquele gigante que Saul estava ainda no reinado, né? E Davi
se ofereceu para derrotar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos, porque aquele gigante estava confrontando ao Deus de Israel. E o Senhor foi com Davi e deu vitória a Davi. E ali Saul viu que Deus era com Davi. E depois, a partir dali, daquela vitória do gigante, Davi foi tendo vitórias e vitórias. E essas vitórias sempre eram a favor do reinado de Saul. Mas por Davi ir crescendo nas batalhas, Davi por ir crescendo aos olhos, né, do povo, por ser um homem de guerra, por ser um homem de vitórias, porque Davi, quando ia para a guerra, ele trazia com ele vitórias para Saul, para o povo, e Deus era com Davi todo o tempo. Então isso despertou grande inveja de Saul. As pessoas que estão com inveja de você, eu não sei qual é as pessoas que estão com inveja porque você está crescendo no teu trabalho. Eu não sei qual é as pessoas que estão com inveja porque você está crescendo no teu ministério. Eu não sei qual é o tipo de inveja que você está vivendo. Talvez você é invejado somente porque você é uma pessoa separada de Deus, porque você é diferente de muitos na tua casa. Então eu não sei por que você está vivendo essa perseguição como Davi viveu a perseguição por causa que Deus era com Davi. Deus escolheu a Davi. E eu tenho certeza que você que está aqui, você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. E por ser esse escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, você tem passado por perseguições na tua vida. Você tem passado por perseguições por pessoas que estão próximas de você. Você tem passado por perseguições por pessoas do teu trabalho, da tua vizinhança, da tua caminhada ou até da tua própria família. Eu não sei, somente porque você é diferente, porque você, aleluia, Deus vê que Deus é na tua vida, que você é o escolhido dentro da tua casa, você é escolhido, aleluia, onde você está para fazer a diferença, e isso desperta a inveja. Isso desperta a inveja quando as pessoas veem que você é diferente, que você é abençoado, que Deus é na tua vida. Então muitos têm inveja de você. Talvez você não precisa bens materiais, mas você tem uma alegria que o dinheiro a muitos não dão. Você tem a presença de Deus que muitos não têm. Você tem Deus na tua vida enquanto muitos não têm. Então isso faz ter inveja na tua vida. Então não foi diferente aqui. Saul teve inveja de Davi e começou a perseguir Davi, passou a perseguir Davi para matar a Davi, né, para destruir ali a Davi. E interessante, né, que unido a Saul, Davi nunca foi contra Saul. Tanto é que o Senhor entregou Saul, aqui conta, né, que o Senhor entregou Saul nas mãos de Davi. Davi poderia ter matado a Saul, mas ele mesmo disse aqui que ele não iria tocar no ungido de Deus, ele não iria se levantar contra o ungido de Deus. E o que tem de gente se levantando contra ungidos de Deus, contra ungidas de Deus, o que tem de pessoas que se levantam contra você, mas não te preocupa, porque estão se levantando contra o próprio Deus. Todo aquele que é ungido por Deus, levantado por Deus, aleluia, Deus é na vida daquela pessoa. Então Deus foi na vida de Davi. E Deus não era mais com Saul. Sabe por quê? Porque Deus não é com as pessoas que têm inveja. Deus não é com as pessoas que desejam mal ao outro. Deus não é com as pessoas que é contra o teu ministério, contra a tua felicidade, contra a tua vitória. Deus não é a favor de pessoas que são contra você servir Deus. Sabia que tem gente que são contra você porque você serve a Deus, porque você é diferente, porque você procura ser fiel com Deus, porque você procura ali viver uma vida de oração, viver na direção de Deus, e isso desperta a inveja de muita gente. Então aqui, ó, interessante, né? Sucedeu, porém, que depois. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia de qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Saul se tornou inimigo de Davi. Era para os dois estar unidos, mas sabe o que aconteceu? Por Deus ser com Davi, por Deus
ter escolhido Davi, Saul ficou com inveja. Ele não ficou feliz. Interessante que os dois tinham o mesmo propósito. Qual era o propósito? Israel. Qual era o propósito? Os propósitos de Deus. Qual era o propósito? Servir a Deus. Tanto Saul servia a Deus como Davi. Mas o que aconteceu? Saul começou a desobedecer a Deus. Saul que começou a se engrandecer, e Davi, por ser escolhido, nunca se engrandeceu. Davi, por ser escolhido, nunca se colocou sendo maior do que Saul. Davi sempre respeitou a Saul. Davi sempre reconheceu quem era Saul. Mas Saul não teve o mesmo caráter com Davi. Saul não teve o mesmo testemunho com Davi. Então essa é a diferença do escolhido de Deus. O escolhido de Deus, ele é diferente até nas lutas. O escolhido de Deus é diferente até na perseguição. O escolhido de Deus, ele é diferente até no momento que ele pode fazer algo de justiça. Então foi o que Davi fez? Davi entregou ali nas mãos do Senhor. Davi não fez justiça com a sua própria mão, porque o próprio Deus disse aqui que entregaria o seu inimigo nas suas mãos. Então Davi estava com o seu inimigo ali, nas mãos dele, e nem por isso ele tirou a vida de Saul, que aqui diz, né? Sucedeu, porém, que depois do coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Eu fico imaginando, né? Saul, o perseguidor de Davi, se tornou inimigo de Davi, desejava matar a Davi, destruir a Davi para que não se cumprisse o reinado de Davi. E o que aconteceu aqui? Davi, somente por cortar a orla de Saul, doeu no coração dele. Olha só a diferença do escolhido. Olha só a diferença daqueles que temem a Deus. Olha só a diferença daqueles que têm o Espírito Santo na sua vida. Quem tem o Espírito Santo na sua vida não vai desejar um aos outros. Quem tem o Espírito Santo na sua vida não vai desejar a derrota dos outros. Quem tem o Espírito Santo na sua vida não vai desejar ferir os outros. Então era isso que Davi estava ali fazendo. Então, aleluia, Deus. Eu, porém, que depois... Não. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Olha como Davi chamava Saul. Com honra, com respeito. O próprio inimigo. O próprio perseguidor dele. Davi tratou ele não como inimigo. Davi não tratava Saul como um inimigo seu. Mas Saul via Davi como um inimigo, simplesmente por inveja. Simplesmente porque Davi foi diferente, simplesmente porque Davi tinha comunhão com Deus e Saul não tinha mais comunhão com Deus. Então o Senhor já não era mais com Saul, o Senhor era com Davi. Então isso cada vez mais aumentava a inveja de Saul, isso cada vez mais aumentava a perseguição de Saul na vida de Davi. Então muitas das vezes você não entende porque você está sendo perseguido, você não entende porque você está sendo desprezado, você não entende porque você está passando por tudo isso, sabe por quê? Porque Deus é contigo, porque você é escolhido, porque você é temente a Deus, porque você tem comunhão com Deus, porque você tem intimidade com Deus. Davi, ele tinha intimidade com Deus. Davi, ele vivia em orações. Toda vez que Davi ia para uma batalha, ele orava a Deus. Davi só ia para as batalhas se Deus fosse com ele. Então, ali, no momento... Saul já não buscava mais a Deus, Saul já não orava mais a Deus, Saul já não queria mais saber qual era a direção de Deus para a vida dele. Saul já vivia a direção dele e não na direção de Deus. Davi não, Davi vivia na direção de Deus. E o Senhor era com Davi. O Senhor não vai ser com os teus inimigos, o Senhor vai ser com você. Talvez você está preocupado. Ai, Senhor, por que
estão me perseguindo, Senhor? Por que têm inveja de mim, Senhor? Por que estão me desprezando, Senhor? Por que estão fazendo isso comigo? Eu quero dizer para você, sabe por que estão fazendo tudo isso com você? Porque o Senhor é contigo e não com eles. Porque o Senhor é na tua vida. Sabe por quê? Porque você que está brilhando. Sabe por quê? Porque você que está agradando a Deus e não são eles. Então não te preocupa com eles. Faça como Davi, entrega eles na mão de Deus. Faça como Davi fez, que o Senhor justifique eles e Davi foi isso que o Senhor fez. Davi não fez aqui justiça, ele poderia ter ali tirado a vida de Saul. Porque o Senhor entregou Saul nas mãos de Davi, mas Davi não se levantou contra Saul. Então sabe o que faz eu meditar? Que o coração de Davi era limpo. O coração de Davi não tinha ódio, não tinha mágoas, porque Saul vivia perseguindo a Davi. Então o coração de Davi continuava limpo, não tinha ódio, não tinha mágoa. Poderia Davi estar com o coração cheio de mágoa. Ai, Senhor, agora eu vou me vingar, agora eu vou acabar com ele por tudo que ele me fez sofrer, por todas as perseguições. Não, Davi foi diferente. Quem tem o Espírito Santo de Deus é diferente nas suas atitudes. Quem tem o Espírito Santo de Deus é diferente no seu caráter. Quem tem o Espírito Santo de Deus é diferente até para resolver com com seus inimigos. Lembra de José? José foi traído pelos seus próprios irmãos. José teve os seus irmãos como inimigo. E ele, com o Espírito de Deus na sua vida, fez a diferença. Através do Espírito Santo, perdoou os seus inimigos, que eram os seus próprios irmãos. Depois também Davi se levantou, saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu Senhor. Olha só como é que Davi chamou o inimigo dele. Olha só como Davi chamou alguém que tinha inveja dele. Olha só, rei. Davi reconhecia que Saul ainda era rei. Saul não tinha deixado de ser rei. Davi foi o escolhido, mas Davi ainda não era rei. Então, Davi tratou Saul com honra, como ele era rei. Olha a diferença. Olha a diferença que nós precisamos ter na nossa vida. Aleluia, Jesus, até com quem? Com os nossos inimigos. Até com nossos inimigos nós temos que ser diferente ao tratar eles. Ah, meu Deus do céu, Deus é lindo, né? É maravilhoso. Ensina cada coisa para nós. Como ensina? E diz aqui, e ele disse: Depois também Davi se levantou, saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. Então, olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos a palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Olha aqui, a maldita fofoca. A maldita fofoca. Davi falou a Saul: Por que dás ouvidos a palavras de homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? E o que Davi estava falando? Que Saul estava daquele jeito porque tinha pessoas que falavam que Davi queria mal de Saul. Então, ali naquele momento que Davi poderia ter acabado com a vida de Saul, ele mostrou que ele não queria mal a Saul. Então, ali naquele momento, Saul estava sendo dirigido por fofocas. Saul estava sendo dirigido por pessoas maldosas. Saul estava sendo dirigido por pessoas que estavam falando mal de Davi. Então, meu amigo, minha amiga, não vá na direção de pessoas que estão falando mal de outras pessoas para você. Procura saber quem é a pessoa, procura saber se a pessoa verdadeiramente está falando mal de você, está desejando mal para você, porque hoje o que mais tem, as perseguições é por causa de falatórios. Alguém chega com
chega comigo, irmã, a pessoa falou mal de ti, ou eu vou acreditar, ou eu vou saber quem é a pessoa, ou eu vou descobrir a verdade. Então nós não devemos ser dirigidos por falatórios, por más conversações, por pessoas que dizem, eu ouvi isso, tá falando, irmã, tá falando que não gosta de ti, irmã, tá falando que tu falou mal não sei de quem, e começa aqueles má falatórios. Não tem coragem de chegar, perguntar, não tem coragem de chegar, conversar com a pessoa, não tem coragem ali. Aí o que prefere? Dar ouvido aos outros. Aí começa a ser perseguidores dos ungidos de Deus. Aí começa a ser contra os ungidos de Deus. Por quê? Porque deu ouvido a conversas. E Davi disse aqui para Saul: por que dais ouvidos às palavras dos homens, que diz, eis que Davi procura o teu mal? E Davi mostrou que não queria mal de Saul. Davi chamou Saul de rei, Davi não matou a Saul, Davi se prostou ainda perante a Saul como rei, com honra, e olha só, as conversas que falavam de Davi não era verdade. Então Deus mostrou para Saul quem era Davi naquele momento, que Davi não era contra Saul. Sempre vão ter aqueles que dão ouvido a falatórios. Sabe por quê? Porque não te conhece de verdade. Sabe por quê? Porque não tem discernimento de Deus, saber quem tem o Espírito Santo na sua vida e quem não tem. Sabe por que pessoas dão ouvido a má falatórios? Porque elas não têm discernimento de quem vem de Deus para a sua vida e quem não vem de Deus para a sua vida. Então, se nós temos o discernimento de Deus, nós sabemos quem vem de paz para a nossa vida e quem não vem, quem está contra nós e quem não está contra nós. Então, nós não podemos ser dirigidos por falatórios como Saul fez, como Saul estava vivendo. Então aquelas pessoas só alimentavam ali o ódio de Saul, a inveja de Saul por quem? Por Davi. E como é que foi o final de Saul? E como é que foi o final de Davi? Então, meus queridos irmãos, seja dirigido pelo Espírito Santo, não seja dirigido por falatórios de pessoas que querem te colocar um contra os outros. Não seja todo aquele que vem para colocar um contra o outro, não vem de Deus para a tua vida, não vem de Deus para você, para perto de você. Pessoas, você chegar comigo e dizer assim, irmã, aquela pessoa está passando por uma situação, vamos orar por ela, é uma coisa. Agora você chegar e sair contando para todas as pessoas ali como maldade é outra totalmente diferente. Então, quando uma pessoa é descoberta que ela não é verdadeira com você, é uma coisa. Deus mostra quem é verdadeiro com você e quem não é, quem é com você e quem não é. Deus sempre vai te mostrar quem é sincero com você e quem não é, quem são teus amigos e quem não são. Deus sempre vai mostrar, sabe por quê? Porque Ele é na tua vida. Ele é na tua vida e o Senhor não quer que você viva de enganos. O Senhor não quer que você viva sem discernimento de quem está do teu lado e quem está contra você. Por quê? Porque Davi, ele sabia que Saul era contra ele. Então Deus todo o tempo mostrava para Davi quem era Saul. Mas Saul não tinha esse discernimento de quem era Davi. Por quê? Porque Saul não tinha mais vida de oração. Saul não tinha mais obediência para com Deus. E Davi não. Davi ainda estava sempre buscando a Deus. E por ele buscar a Deus, Deus sempre mostrava quem eram os inimigos de Davi. E é assim, quando nós temos uma vida de oração, Deus mostra quem são nossos inimigos, quem são nossos amigos, quem são nossas amigas, quem são nossas inimigas. Deus sempre vai mostrar quando você tem uma vida ali que procura viver para Deus, servir a Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. Quando você tem uma amiga íntima, o que acontece? Você sempre vai estar ali conversando com aquela amiga íntima, a tua dizendo, olha, aquela pessoa é assim, cuidado com ela, ela é desse jeito, ela não é ao teu lado, ela não é do teu favor, cuidado, vigia com essa pessoa, por quê? Porque é uma intimidade, e quando você fala para ela, não é porque você está falando mal dela, mas é porque você está falando para que ela
Tenha cuidado e vigilância com aquela pessoa que se aproximou perto dela. Então era assim, aleluia, Deus, que Davi vivia. As pessoas chegavam com Davi, o próprio filho de Saul. O próprio filho de Saul chegava com Davi e falava quem era o pai dele, qual eram os pensamentos do pai dele sobre Davi. O próprio filho de Saul. Era quem chegava com Davi e dizia: meu pai vai te matar, meu pai está te perseguindo. Então Deus trazia ali para Davi e mostrava quem eram os inimigos de Davi, quem estava falando mal. Agora Deus trazia para Davi saber por quê, para ele que estar preparado, para ele saber com quem ele estava lidando, para ele si próprio ficar fugindo para não ser morto, como Davi vivia fugindo, né, para não ser morto por causa da perseguição de Saul. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Quando alguém vem falar, olha, cuidado, essa pessoa está fazendo isso, isso e isso, vigia com ela. É o próprio Deus mostrando quem é teus amigos e quem é teus inimigos. Agora, quando uma pessoa é temente a Deus e tem comunhão com Deus, quando uma pessoa está ali voltada para Deus, aí chega alguém querendo te contaminar, contra aquela pessoa, não dê ouvidos, não dê ouvidos. Diz assim: eis que estes dias os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Agora olha só, Davi, os próprios que estavam com Davi, disse para Davi matar a Saul, porque Davi não deu ouvido. Não deu ouvido àqueles que disseram que era para ele matar a Saul. E Saul estava dando ouvido aos outros que estavam mandando matar a Davi. Olha só a diferença de quem vive por conversas e de quem vive na direção do Espírito Santo. E tremenda essa passagem. E olha só, Davi, os próprios deles disseram: mata Saul. Assim como os que estavam com Saul disseram para matar a Davi. Mas Saul perseguia Davi para matar. E Davi, que tinha ali a oportunidade, teve a oportunidade de matar Saul, não matou. Não matou. Ele disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Quando Deus derrama uma unção na nossa vida, ninguém tira. Porque Saul já era desobediente, Saul já não era mais temente a Deus, mas continuava sendo um ungido. Continuava sendo o quê? Rei. Davi ainda não era rei. Não era isso? Davi ainda não tinha tomado posse do seu reinado. Então, essa é a diferença. Enquanto Saul estivesse ali vivo, ele era o rei. Mesmo desobediente, mesmo ainda Deus não sendo com ele, mas ali para o povo, quem era o rei era Saul, ainda não era Davi. Então, depois que aconteceu ali que Saul caiu por terra, Davi tomou posse do reinado, né? Então aqui diz, né, que Davi não se levantou contra o ungido do Senhor. E hoje o que tem de pessoas se levantando contra o ungido de Senhor não é brincadeira. Não é brincadeira. Pessoas que estão ali se levantando contra homens de oração, mulheres de oração, com pessoas temente a Deus, com pessoas que têm intimidade com Deus. O que tem de gente se levantando contra ungidos, ungidas do Senhor, não é pouco, não, é muito, é muito. Mas olha só, seja um Davi da vida, não seja um Saul. Não seja esse que tem as práticas de Saul, seja esse que teve as práticas de Davi. Vamos seguir os conselhos de Davi, o testemunho de Davi e não de Saul. Por quê? Porque Deus foi com Davi e não foi com Saul. E aqui diz o quê?
Olha, pois meu pai vê que a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do teu manto, não te matei. Entende e vê que não há na minha mão nenhum mal, nem rebeldia alguma, e que não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Olha só a diferença. Davi não pecou, Davi não foi rebelde. Então, Saul sim que foi rebelde, Saul sim que era desobediente, Saul sim que estava sendo rebelde contra Deus, se levantando contra Davi, que foi escolhido por Deus. Não foi Davi que pediu para Deus escolher ele, não foi Davi que pediu para Deus ungir ele. Davi em nenhum momento pediu para Deus, Deus me unge, Deus me levanta rei. Não, foi Deus que escolheu. Então não persiga os escolhidos de Deus. Cuidado com quem você está perseguindo. Cuidado com quem você está se levantando. É escolhido de Deus. Não foi ele que se escolheu. Não foi ela que se escolheu. Não foi ela que pediu para ser uma missionária, um pastor, uma obreira. Não sei, não foi eles. Foi Deus que escolheu. E aqueles que Deus escolheu, não mexa com eles. Não mexa. Sabe por quê? Porque estão protegidos por Deus. Sabe por quê? Porque Deus é com os seus escolhidos. Deus é com os seus escolhidos. Deus não vai ser com perseguidores. Deus não vai ser com rebelde. Paulo, para ser usado nas mãos de Deus, ele teve que deixar de ser um perseguidor e passou a ser perseguido. Mas a diferença do perseguidor e do perseguido, o perseguidor, Deus não é com ele, e o perseguido, Deus sempre é com ele, Deus sempre é com ela. Então tenha cuidado quem você está perseguindo com fofoca, tenha cuidado com quem você está perseguindo, que está falando mal. Não sei de quem você está falando mal, você está dando ouvido para pessoas que estão falando mal de ungidos de Deus, escolhidos de Deus, de escolhidas de Deus. Cuidado, cuidado, para você não ser esse que está perseguindo alguém. Para você não ser esse que Deus não é com você. Deus é com quem? Com aqueles que estão sendo perseguidos porque são escolhidos de Deus. E aqui diz, continuemos, julgue o Senhor entre mim e ti. Olha aí, Davi não matou a Saul. Ele poderia ter matado. Mas o que foi que ele disse? Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Davi entregou nas mãos de Deus, que o Senhor vingasse a Davi, que o Senhor defendesse a Davi, que o Senhor, aleluia, Jesus, mostrasse quem era o certo e quem era o errado. Então, Davi pediu para o Senhor o justificar. E o que foi que aconteceu? O Senhor justificou quem? Davi ou Saul? Quem foi justificado por Deus? Quem foi exaltado por Deus? Foi Davi, não foi Saul. Entendeu? Então, entregue tuas causas na mão de Deus. Quando você diz que o Senhor nos justifique, você tira das tuas mãos e coloca nas mãos de Deus. Quando você pega, Davi tirou das mãos dele, que poderia ter ali, encerrado o assunto, poderia ter acabado com a vida de Saul, porque era ali uma perseguição. Quem ia estar no direito ainda era Davi. Por quê? Porque Saul era inimigo de Davi. Então Davi poderia ter, Deus ainda seria com Davi se ele tivesse tirado a vida de Saul. Até isso. Mas Davi não se levantou contra o ungido de Deus. E ele mesmo disse que julgue o Senhor entre mim e ti. E o Senhor julgou. O Senhor julgou. Então pode ter certeza que o Senhor não vai. Senhor, entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Aleluia, Deus. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios, procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti.
Aleluia, Jesus. Atrás de quem saiu o rei de Israel, a quem estás perseguido? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá ou advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. É o Senhor que advoga nossas causas, é o Senhor que nos defende dos nossos inimigos, da língua acusadora, né? Da língua que, meu Deus do céu, inflamada do inferno. Você prestou atenção? Saul estava perseguindo Davi porque estava ouvindo línguas inflamadas do inferno, línguas que se levantam contra o ungido de Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, então, aleluia, Deus, Davi, Saul, por ter inveja de Davi, o próprio Saul ouvia os falatórios contra Davi e ali aumentava mais a sua raiva contra Davi e perseguia Davi. E Davi, que ouve os próprios que estavam com Davi, falou para matar a Saul, e o Senhor e Davi não matou a Saul, porque ele era também ungido de Deus. Essa é a diferença dos escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus não julgam a ninguém. Davi poderia ter julgado Saul, e Deus era com ele. E Davi não julgou, mas entregou na mão do Senhor. Que o Senhor julgasse tanto a Davi como a Saul, que o Senhor justificasse a Davi ou a Saul, e nós sabemos qual foi a história, qual foi o resultado, né? Saul caiu em combate e Davi reinou. E Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Quem tem o coração de Deus faz a diferença. Quem tem o coração de Deus tem caráter. Quem tem o coração de Deus, aleluia, Jesus, é perseguido. Quem tem o coração de Deus é invejado. Quem tem o coração de Deus, aleluia, Jesus, aleluia, sempre vão querer matar a ele, porque assim tentaram matar a Davi várias vezes. Aleluia, Jesus. Mas uma coisa eu digo: Deus é com seus escolhidos. Deus é com quem? Com o perseguido, com aquele que está sendo perseguido. Deus não é com aqueles que perseguem os outros. Então vamos, não sei qual é a perseguição que você está vivendo. Não te preocupa. Faz como Davi, que o Senhor te justifique. Eu não sei, pode ser no trabalho, pode ser no teu ministério, pode ser com a tua família. Eu não sei qual é a perseguição que você está passando, mas faça como Davi. Não faça nada, não suje as tuas mãos, que as tuas mãos não possam estar ali, né, em justiça, mas deixa Deus, entrega essa causa na mão de Deus, e Deus vai mostrar quem é você e quem é o teu acusador. Se você é aquele que está em paz, com teu coração em paz, então continua em paz, porque Deus entrega a vitória a você. E aquele que está com o coração perturbado, com o coração vivendo como Saul viveu, não te preocupa. Deus vai também entregar para ele, para ela, o que é dela. Porque essa maldita inveja, porque você louva bem, porque você tem uma facilidade de se comunicar com as pessoas, porque você é uma pessoa de oração, porque você é temente a Deus, porque você não se mistura com muitas coisas, porque você tem uma direção do Espírito Santo. Eu não sei qual é o talento que você tem, qual é a sua intimidade com Deus, e você está sendo perseguida por isso, está sendo invejada por isso, está vivendo uma vida de solidão por isso. Até pessoas vivem em solidão. O próprio Davi vivia em caverna, vivia sozinho. Se não fossem os soldados, Davi não tinha amizades, não tinha pessoas ali com ele, não. Davi era o escolhido de Deus e Saul era o perseguidor. E o Senhor deu vitória a quem? A Davi. A Davi. E o Senhor está dando vitória a você.
você que está passando perseguições, você que estão falando mal de você, você que as pessoas estão colocando outras pessoas contra você. Tem pessoa aqui fora dessa live, que está ouvindo essa live, que tem pessoas que estão falando mal de você pelas costas, tem pessoas que estão falando mal de você. E Deus manda eu dizer para você, não te preocupa, você é um escolhido meu. Tem pessoas que estão aqui fora dessa live ouvindo essa pregação. E Deus manda dizer para você, você é um escolhido meu. Não faça nada, não faça nada. Entrega na mão de Deus. Deixa que Deus vai te justificar. Amém? Entendemos a palavra de Deus? Eu entendi. Quando Deus me deu, né? De Deus, entenderam que vocês não têm que perseguir ninguém. E se vocês estão sendo perseguidos, não te preocupa. Deixa que Deus vai te justificar. Deixa. Deus vai te justificar. Amém? Glória a Deus. Tem alguém nessa live que está afastado do Senhor. Acha que o Senhor, que é o bom pastor, que carrega a ovelha nos ombros, que cuida, tira a roupa suja, coloca as vestes limpas, tira as sandálias do mundo e coloca as sandálias do Evangelho, coloca o anel de autoridade novamente no seu dedo, né, que nunca devia ter saído. Então, aleluia, Jesus, né? Se lembra quando um casal se separa? A primeira coisa que ele faz, o que é? Tirar a aliança do dedo, né? Então, quando nós saímos da presença do Senhor, a primeira coisa que é tirado de nós é a aliança. Quando você volta para Jesus, a aliança é colocada no teu dedo. O anel de autoridade é colocado no seu dedo novamente. Então, hoje, o anel da autoridade, a tua aliança com Deus, é novamente colocada. Amém? Não perca a tua aliança com Deus, não perca a tua comunhão com Deus. Jesus está voltando, que o Senhor te sustente nesse caminho. Haverá lutas, haverá tempestade, desertos, covas, haverá águas para querer te afogar, haverá pedradas, haverá desânimo, haverá choro, sabemos que tudo isso e nós estamos vivendo, mas o Senhor é contigo. O importante é que o Senhor é contigo e Ele segura pela tua mão e diz, não temas, não temas, eu sou contigo, eu venci o mundo. Aleluia, Deus, e vós também vencerão. Então permaneça no Senhor, porque nós iremos vencer com Ele o que Ele tem preparado para nós. Aleluia, louvado seja. Hoje é festa no céu pelo pecador que se arrepende. Aleluia, Deus. Então você que está aí passando por calúnia, por inveja, as pessoas estão falando mal de você, porque você é uma escolhida de Deus, um escolhido de Deus. Não te preocupa, não te preocupa. Deus vai te justificar. Deus sempre vai ser com a verdade. Deus sempre vai ser com aqueles que é fiel com Ele. Amém. Não te preocupa. Aleluia, Deus. Deus está no controle de tudo. Não faça nada. Deixa que o Senhor já entrou nessa causa e vai te justificar. Amém. Se as pessoas olhassem para aquela pastora, ia dizer que Deus não era Deus na vida dela. E era Deus tremendo falando na vida daquela serva. As pessoas olham para a aparência, né? Meu Deus do céu. As pessoas julgam os outros pela aparência. Já pensou uma coisa dessa? Não é o nosso exterior que vai ser salvo. Voltar para o Senhor, glória a Deus, louvado. Por isso que é bom, né? A gente ser perseguida, chorar, porque a alma se rende aos pés do Senhor. Ô Senhor, obrigado. Só não vou pedir para me chorar mais do que eu tenho chorado, porque pelo amor de Deus. Ai, Senhor da glória. A paz do Senhor, você que disse que quer voltar para o Senhor, qual é o seu nome? Walter. Amém, Walter. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa renovar a aliança com você, né? Renovar essa autoridade na sua vida, firmar os seus pés e não saia da presença do Senhor, não saia mais do caminho da verdade e da vida.
Fique no caminho, olhe para Cristo, olhe para o Senhor, amém. Aleluia, Jesus, que o Senhor entre na causa por todas essas vidas que voltaram para o Senhor. Maravilha, Deus. Obrigado, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fico muito feliz quando as almas são alcançadas, né? Só fico agradecida, Deus, por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Dar a cura. Bom dia, Fabiana, seja bem-vindo a todos que vocês estão. Senhor, restaura, Senhor, as alianças, restaura, Senhor, esse casamento. Meu Deus, meu Pai, só o Senhor, Pai, para mover as tuas mãos, Pai. Mover as tuas mãos, Senhor, nesses corações, Pai. Só o Senhor, meu Deus e meu Pai amado, para fazer a tua vontade na vida, Senhor, meu Deus. Aleluia, Deus. Nessas vidas, Senhor, resgatar os perdidos, Pai. Só o Senhor, meu Deus e meu Pai amado, para curar. Firma os pés desses que voltaram para o teu caminho. Não deixa, Senhor, eles saírem do teu caminho. Senhor, sustenta, Senhor. Sustenta nas tuas mãos fortes, meu Pai. Pai, livra esse povo da maldade dos corações maldosos. Guarda, Senhor, a entrada, a saída deles. Levam eles em paz para os seus trabalhos, para casa, para onde eles forem, Pai. Livra das pragas, das pestes, Pai. E assim, Senhor, meu Deus, se tiver alguém enfermo, Senhor, ouvindo esta live, que seja tocado, Senhor, pelas tuas mãos, Senhor, e seja curado pelo poderoso nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a